Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Papo de Ogro, edição especial The Winchesters. Nós já falamos anteriormente do piloto e do episódio 2 e hoje o episódio 3 desta série sensacional. Para você que não viu a nossa gravação anterior, vai lá e dá uma olhada. E nesse meio tempo, clica aqui embaixo, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque essa série está imperdível e vamos falar hoje de um episódio inteiro, episódio 3 da série. Rubão, o que você achou? Cara, após o episódio 1 e 2, no 3 agora engrenou de fato, né, cara, com casos... com monstros aleatórios chegando agora, engrenou, cara. Acho que o episódio 3... O 2 já tinha tido aquela pegada de Supernatural, né, cara? Mas no 3 agora, de fato, veio aí aqueles começos de episódios apresentando casos, apresentando monstros, e na sequência o desenrolar da história aí. Eu gostei do terceiro episódio, cara. Eu curti muito, e a parte mais interessante da série, que é um spin-off de Supernatural. Bora. Ah, droga, essa não. Sabe o que é isso, né? Sei, é bosta. Autenticidade. Mas agora, principalmente a partir do episódio 3, é uma série que tem os seus próprios direitos ali enquanto série, cara. Você não precisa mais depender de Supernatural para assistir The Winchesters. É claro, tá interligado, no mesmo universo, tem muita coisa em comum. Contudo, o roteiro é totalmente independente, os personagens, cada um tem a sua própria vida, vamos colocar assim. Então, a série, mesmo que você não tenha assistido Supernatural, que é claro, vai começar a assistir depois de começar a acompanhar The Winchesters, você não precisa, porque a série tem o seu próprio rumo. Isso que eu gostei mais, né, a partir do terceiro episódio. O segundo deu aquela ideia, começou a colocar os personagens cada um no seu lugar, mas o terceiro mostrou que é uma série com um conteúdo próprio. Exatamente, cara. Quando você começa a assistir o Winchester, é normal você ter percepção do supernatural ou esperar algo do Supernatural. Parece estúpido dar importância a uma única alma. Vendeu sua alma? Está mais pra penhorou. Eu pretendo devolvê-la. Então devolva! Eu vou. Agora! Beijou ele? Sam! Só perguntei. Não! Por que você tirou uma foto? Por que usou a língua? Alguém aparecer, algum monstro de Supernatural surgir, enfim, é natural. Mas a partir desse episódio você vê que realmente é outra pegada. Não, e antes da gente entrar no conteúdo do episódio 3, eu quero falar um pouquinho dos personagens e dos atores. Eu acho fascinante o trabalho do ator que faz o Carlos, acho um personagem engraçado, um personagem relevante para a série, assim como a Lata, que além da atriz, na minha opinião, ser belíssima, está fazendo um trabalho muito bom com uma personagem que é relevante, embora no início da série não pareça ser tão relevante assim. Mas eu quero falar aqui de algumas coisas que eu andei pesquisando a respeito, né? Eu não vi nenhum lacrador falar, por exemplo, que a série está usando de apropriação cultural. Eu acho fantástico o que eles estão fazendo, trazendo esses monstros étnicos, esses monstros folclóricos, né? Tivemos no episódio 2 a Latunda colombiana, e no episódio 3 o Boribaba, que é o bicho papão da Índia. Eu achei fascinante isso, porque não é aquela ficção criada pelo autor da série, pelos diretores, não, é um folclore. Então eu não ficaria surpreso se daqui a pouco a gente visse um Curupira na série. Mas o que você achou dessa pegada folclórica até o momento, Rubão? Achei bacana, cara, e realmente eu tinha percebido essa pegada de trazer folclores dos países, cara, e achei interessante demais. Esse episódio 3 que a gente vai conversar hoje, que traz a Boribaba, que é esse monstro indiano, e temos a personagem indiana, que é a Latika, que vai desenrolar nesse episódio aí, até porque é um dos mitos que ela cresceu ouvindo, né? Então, sim, assim como tivemos o monstro latino, que tem o personagem do Carlos também. Então tá tudo muito bem conectado, né? Exatamente. E falando sobre esse episódio, ele vai começar ali com um caso, como a gente já disse, que está apresentando a Boribaba,
monstro indiano que leva crianças e deixa ali um saco de pano. É interessantíssimo aí. Começa com esse episódio, com esse monstro levando uma garotinha. E já tem ali um desenrolar da história. E ali já vem Mary e John conversando sobre pistas, porque até agora eles não encontraram de fato o Samuel. Também nessa parte temos a apresentação de outra personagem que vai ser muito importante no decorrer também da série, que é a policial Beth, que além de ser a policial, é também a ex-namorada do John. Ali já tem um atrito, você sentiu, Edu? Sim, não só com o John e a ex-namorada, mas com a Mary e um possível afé que ela venha a ter ali, né? Agora, eu tenho que fazer uma confissão aqui, eu estou gostando muito da série, acho que tem um mega potencial, mas eu acho o casal, a química entre o casal John e Mary um pouco fraca. Acho um casal um pouco chato. Ah, tá me zoando? Eu acho que seria muito mais interessante um casal John e Lata do que John e Mary. É claro que a gente sabe que vai acontecer, porque a série é prequel de Supernatural, mas eu acho que um casal John e Lata seria muito mais interessante. Ou até John e Ada, porque a Mary tá sem sal, pelo menos até o momento desse episódio. Na minha opinião, a Mary Campbell é um personagem bem sem sal. Ela está naquele dilema, né, cara? De, poxa, eu sou de uma linhagem de caçadores, mas eu quero ter uma vida, eu quero estudar, eu quero casar, eu quero fazer minhas coisas, mas se eu tiver preso a essa vida de caçadora, eu não vou poder fazer essas coisas. E ela está nesse dilema, e talvez isso acabe deixando o papel dela um pouco chato nesse momento da trama, mas vai melhorar bastante, Edu. Vai melhorar bastante no decorrer da temporada. Eles vão ter uma DR e tal, mas vai engrenar esse casal aí, vai ficar legal, você vai ver, hein? E para quem não acompanhou o nosso último episódio aqui do Papo de Ogro, o Rubão já assistiu a série até o final, já assistiu Supernatural, é um fã de ambas as séries. Eu estou assistindo conforme nós comentamos o episódio, então eu não sei o que vai acontecer. Claro, eu sei mais ou menos porque o Rubão deu spoiler aqui para todos nós. Muito obrigado, Rubão. Caralho! Mas, para você que não sabe, eu estou acompanhando conforme nós comentamos o episódio. Para mim é tudo novidade aqui. Então eu tenho esse fascínio e, de certo modo, também tenho algumas coisas ali a criticar. Por exemplo, eu estou assistindo no original, como já falávamos até a respeito disso. Então, para mim, o sotaque da Lata é um pouco irritante. Gosto muito da atriz, acho belíssima, é um prazer vê-la atuando. Acho até que ela deveria ter um pouco mais de protagonismo na série, como eu falei. Mas o sotaque da atriz, da personagem, é um pouco irritante, porque ela é uma menina norte-americana de ascendência indiana, mas eles colocaram a personagem com sotaque que você não sabe se é britânico, se é indiano, querendo falar com sotaque britânico, mas que não é nada disso, é irritante. E fiz inúmeras pesquisas aqui, não sou o único que partilha dessa mesma opinião aqui, então eu tenho minhas ressalvas a diversos pontos da série, o que não faz com que a série fique desmerecida, que deixe de ser uma série muito boa de se assistir. Mas, bom, fala mais pra gente do episódio 3, então. No decorrer desse episódio, esse monstro que é a Boribaba, basta você pensar em algo que você perdeu e deseja muito ter de volta, que esse monstro aparece, um saco de pano, e traz aquele objeto que você deseja, e quando você pega o objeto, aquele monstro te coloca dentro daquele saco e você some. E isso aconteceu no começo do episódio. Então a Latika, como ela é indiana e ela começa a pesquisar sobre esse caso que é de um monstro indiano, ela acaba atrelando e se liga que, poxa, eu ouvi essas histórias e tudo mais. Ela pesquisa e ela descobre, então, do que se tratava esse monstro, até que Mary ela resolve aquele famoso o heroísmo, né, cara? Eu vou me fazer de isca para descobrir onde é a caserna do vilão, saber onde que ele se esconde. E ali a Mary ela se faz de isca, pensa ali no objeto, pensa no chapéu do Samuel. A Boribaba aparece, o John fala com ela pouco tempo antes, ele sai correndo porque ele está em outro local,
na casa da menina que desapareceu. E quando ele chega na casa da Mary, onde eles estão, ela já tinha sido levada pelo monstro. Não deu tempo do John salvar a sua donzela, mas ela falou: olha, eu tô indo, mas é pra vocês me resgatarem, tá? Descubram um jeito, se virem. E neste meio tempo que está acontecendo tudo isso, a Ada e o Carlos, eles estão interrogando um demônio a respeito dos Acridas. E esse demônio que eles estão interrogando é o mesmo que havia possuído a Ada lá no primeiro episódio, vocês vão lembrar disso. E a Ada ali interroga o demônio e prende aquele demônio em um bonsai. Ela faz um feitiço e prende aquele demônio em um bonsai. Eu adorei aquela cena porque a Ada mostrou uma face que eu não esperava. Até o Carlos ficou surpreso com o que ela fez ali naquele momento. Porque ela começa a negociar com o demônio, não é? Dá a informação que ela quer e você vai ser liberto, e ela simplesmente coloca a gota de sangue e o prende assim mesmo. E depois, mas o que eu achei mais interessante dessa parte toda é que tem um momento que mostra ali diversos personagens de forma aleatória e tá a Ada torturando aquela planta como quem tortura a criatura que ela prendeu na planta. Ou seja, ela não é tão boazinha, ela não é assim menos dissimulada do que o próprio demônio que ela estava negociando ali, não, de certo modo. E eu achei isso muito interessante. O Carlos já estava pronto para começar o exorcismo, né, falar as palavras em latim para libertar aquele corpo, e de repente ela, não, é melhor tê-lo aqui conosco. De certa forma, eu entendi a justificativa dela. Pô, se eu liberar ele vai voltar pro inferno e vai dizer que foi interrogado por nós. Entendeu? Foi perfeito. De certa forma, eu entendo o que ela fez, mas vamos cá entre nós. Foi um pouquinho de vingança por aquela possessão. Não foi aquela narrativa politicamente correta, não, eu me comprometi, agora tenho que seguir a risca o que eu disse. Não, demônio, razão seu. Tá aqui, ó. Lógico. Exatamente. Enquanto isso está acontecendo com o Carlos e a Ada, a Latika e o John agora estão pensando em uma forma de tirar a Mary, porque a Boribaba levou a Mary. E eles começam a pensar: como que a gente pode tirar a Mary daquele local? E a Latika, muito estudiosa, muito perspicaz, ela descobre que a única forma de tirar alguém de dentro essa pessoa desapegar do item a qual pediu para a Boribaba. Você desapegou, você retorna. Só que aí tá um detalhe, Edu. Avisar isso como para Mary? Pois é, aí a gente já entra naqueles pontos da série até o momento que eu critico, porque eu achei de uma pobreza muito grande o modo com que aquilo foi feito. Chamou a todos nós de imbecis completos. Eu entendo, pessoal, que é uma série de fantasia, é uma série de ficção, mas tudo tem que ter uma lógica a ser seguida. E aquele ponto ali eu acho que foi o pecado do episódio. Não quero classificar a série inteira, mas daquele episódio eu achei aquilo de uma pobreza, de uma falta de criatividade. Rubão, me dê aqui o seu parecer. Eu também pensei isso, cara. Eu falei, puxa, cara, concordo, é uma série de fantasia, então a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas a forma foi idiota. Vou usar a palavra aqui. Foi uma forma idiota. Pobre. Foi muito pobre. Poderia ter outras formas. Poderia algum dos personagens se deixar ser capturado para avisar a Mary. Seria uma projeção astral, uma telepatia, algo do gênero, um fantasma que fosse, faria mais sentido. Feitiço que avisasse, enfim. Mas não. É um rádio comunicador que tem ali na casa da Mary, que ele puxa, tomara que tenha um rádio, tomara que alguém um dia, né, que tenha sido capturado pela... tomara que alguém um dia que foi capturado pela Boribaba tenha pedido um rádio, porque se isso aconteceu, lá está o rádio, e que ele tenha bateria ainda. Pois é, tem que estar carregado. Tem que estar carregado. E pessoal, a gente está falando aqui do início da década de 70, que rádio amador não era uma coisa muito comum, não. Tudo bem que na casa das crianças tinha, porque a mãe era caminhoneira, caminhoneiros tinham um rádio amador, sim, é fato. Mas na casa da Mary também tinha um. E alguém perdeu e era muito apegado a esse rádio. Pelo amor de Deus. Pelo conjunto da obra, esse deixou a desejar, realmente. Sim, eu concordo. Poderia ter outras formas mais Winchesters de fazer essa comunicação. Foi bem pobre, foi bem idiota. Mas, ok, né?
conseguiram aí comunicar-se com a Mary e avisaram qual era o jeito para sair. E as crianças de pronto já se desapegam dos seus itens e voltam. A Mary tem ali um pouco mais de dificuldade, ela não entende muito bem o que ela deveria fazer, ela não consegue queimar o chapéu do pai, e no fim ela tem que se acertar com seus sentimentos, e também não entendi muito essa parte. Na verdade, essa parte do que a Mary tinha que se desapegar eu não entendi tão pouco. Ela se desapegou do que exatamente? De ser uma caçadora? Ela se desapegou do pai, do legado? Eu não entendi, ficou muito no ar. Agora eu tenho um outro ponto que eu queria trazer aqui, Rubão. Boribaba ficou ali detido por aquela portinha do universo que ele próprio criou? Não, eu perdi essa parte, sabe? Pra mim não fez o menor. Foi um episódio que, da parte de suspense, a parte do monstro da semana, foi pobre demais. Eu espero que melhore no decorrer da série. Porque se você comparar, por exemplo, com Supernatural, não tem como, cara. Porque os monstros em Supernatural fazem sentido. Você tem uma cronologia, tudo faz sentido, tudo se encaixa. Aquele ali foi pobre, foi tipo, vamos pegar um monstro qualquer. Acho que a ideia do monstro foi boa, tá? Não tô desmerecendo, não. Agora, no próprio universo do monstro, o monstro conseguiu ficar preso por uma porta. Enfim, cara, não faz o menor sentido. Mas pulando essa parte, né, Rubão, eu vou deixar contigo aqui pra continuar a narração. O episódio não foi de todo mal. O episódio foi legal, tirando esses detalhes de, talvez, de enredo, de... personalização, vamos dizer assim, né? Pô, vamos fazer um negócio um pouquinho mais pensado. Tirando isso, foi um episódio legal. Teve ele no desenrolar da história, o Carlos, a Ada, enfim. E o episódio ele vai terminar com a Mary indo no cinema com um rapaz. Ali é um dos pontos finais da série. Depois de ter negado o convite de John. Vale lembrar aqui. Exatamente. Ali... e também teve um papo do John e da Beth, a policial, eles se acertam e decidem ser amigos. Foi o que ficou acertado de momento. E na sequência a Mary vai pro cinema, a princípio sozinha, mas na fila do cinema ela encontra esse rapaz que acaba aí sendo gentil com ela e eles assistem esse filme juntos. E a série vai terminar com o Carlos e a Ada, que reúne o resto da equipe e contam que tem informações sobre a rainha Acrida. E assim acaba o terceiro episódio, mas vale a pena assistir, sim. Vale a pena ainda assim assistir esse episódio. A chamada barriga da história foi o que eu percebi nesse episódio 3, né? Você tem o piloto muito intenso, descrevendo os personagens, apresentando os personagens. Você tem o episódio 2 que já entra ali na trama em si, e o episódio 3 já começa a barriga. Vamos colocar isso porque a gente tem que ter um episódio 3, mas se não tivesse esse episódio 3, pulasse do 2, talvez para o 4, não sei ainda, fizesse o mesmo sentido, tá? Pois é. Estamos aqui, cara, as estrelas do episódio, no meu ponto de vista, seria o monstro. Achei muito legal a ideia do monstro indiano, muito interessante. Os personagens continuam surpreendentes, a atuação está muito boa. Contudo, para o roteirista, hoje eu dou uma nota 2 e espero que melhore nos episódios seguintes. Concordo, Edu. Com o roteiro foi muito fraco. Para mim, o ponto alto do episódio foi a Ada, que teve uma participação muito boa no episódio. E o monstro também. É um monstro muito interessantíssimo, poderia ser explorado de outras formas. Bom, pessoal, então na semana que vem a gente vai estar aqui falando para vocês do episódio 4, que eu também estou muito curioso para descobrir se vai ser melhor do que o 3. E eu deixo aqui o troféu ogro de hoje. Eu ia falar pro monstro, mas eu acho que a Ada realmente surpreendeu mais do que qualquer outro personagem, então ela leva o troféu ogro da semana de melhor atuação em The Winchesters. Valeu. Rubão, até a próxima semana. A gente se vê.